Castro Lima. A gente está falando a respeito do hiperestímulo do cérebro infantil. E aí, gente, quando a gente fala hiperestímulo, parece que é uma palavra boa, bonita. Não. É um hiperestímulo, na verdade, é o estimular mais do que o necessário. Deixa eu aproveitar e mandar um abração aqui para Claudinha, a Alícia, porque tá ela, a Maria, a Namir e a Anice, ela que quer ouvir Skank. Chegou uma participação que eu queria até trazer também pra Mayra. A Marília falou o seguinte: meu filho tem apenas 2 aninhos e eu quase não deixo ele ter contato com telas. A minha mãe queria dar um tablet para ele de presente, mas eu recusei. Tem uma participação parecida com a da Letícia, que falou o seguinte: meus filhos têm 3 e 4 anos. Com a TV, até que eu sou mais liberal. Deixo assistir um pouco na parte da manhã e depois à tarde, quando chegam da escola. Mas o celular eu não gosto que mexam muito, não. Libero, mas só no final de semana, porque aí eles ficam me pedindo para jogar joguinho. E aí, Mayra, você tinha proposto, né, pra gente falar a esse respeito. Tá tendo muita troca de brincar por ficar parado na tela do celular? Isso, infelizmente, está tendo sim. Então, a mãe que agradeceu o tablet, vamos colocar esse presente mais para o futuro. Realmente, uma criança de 2 anos não precisa de tablet, não é necessário, foi uma tomada de decisão sábia. E com relação à mãe que deixa um pouco de manhã, um pouco depois que eles voltam para a escola, tá tudo ok. Então, pela idade deles, o preconizado é 1 hora de tela. Lá em casa eu faço assim, eu divido meia hora de manhã, meia hora depois que volto para a escola. E como a criança não tem noção concreta de tempo, eu divido, 3 vídeos de 10 minutos. Para a criança entender que vai ter o início, o meio, o fim. Ela escolhe ali, sabe reconhecer o que é o número 10. Assiste, agora tá assistindo outros, mas eu tento calcular exatamente esse tempo justamente porque pode assistir sim, né? Já falei, se o adulto estiver do lado, acompanhando, estiver tudo ok, pode e deve. A tecnologia ela é muito bem-vinda na vida da gente. Outro dia eu estava numa banca de doutorado em que a fisioterapeuta estava desenvolvendo um aplicativo para reabilitação à distância. Ah, mas que absurdo. Não, gente, é só uma terapia complementar. Pensar que um idoso é difícil para ele ir lá na clínica, encontrar o fisioterapeuta o tempo todo. Então a tecnologia chegou para ficar, é muito bem-vinda, mas ela não pode substituir o mundo real. Ela não pode substituir a brincadeira ao ar livre. Então, uma criança que joga uma bola, ela está treinando ali distância, coordenação motora, força. Alguém que anda de bicicleta, sente o vento no rosto, percebe a mudança de cenário com uma velocidade bastante significativa. Tudo isso é informação para o cérebro, é construção de rede neural. No futuro, isso vai ajudar o seu filho a ensinar, a aprender matemática, novas línguas, português? Vai! Porque o que conta é a maquinaria neural que está nesse cérebro. E ficar parado no celular constrói muito pouco. Quando comparado com pular amarelinha na praça, disputar o brinquedo com um amigo, decidir se vai emprestar ou não. A vida real ela é feita disso. De conflitos que eu tenho que resolver, como que essa criança vai resolver isso, como que esse adolescente vai fazer aquilo. E isso só acontece na vida real. Não é olhando para uma tela que essa rede neural, esse processamento das áreas, diversas áreas que a gente tem, e aqui no caso do processamento emocional, olhar para uma tela não vai ajudar a formar nenhuma conexão. E aí, você me fez lembrar, recentemente eu estava lendo, é claro que a gente tem que colocar salvas devidas proporções, né? De país, cultura e etc. Mas de um casal que propôs brincadeiras muito simples para as 2 filhas. Uma tem 4, a outra acho que tem 5. Coisas muito bobas, tipo assim, vamos sair na rua, a gente pega as folhas das árvores, traz aqui para casa, pega a sua tesourinha da escola, você vai cortar todas elas em pedacinhos muito pequenos. No outro, eles forraram um pedaço de madeira qualquer com um papel branco e deu um guachezinho qualquer para a criança pintar aquilo ali. Isso. Né? Assim, coisas... arruma um macarrão dentro do vidro, do coisa de plástico que tem na cozinha. Essa criança de 2 anos, igual a mãe citou, ela precisa exatamente disso. Pega esse feijãozinho, passa um por um pro outro potinho. Vamos tentar... Uma coisa que era maravilhosa era pular elástico, pular corda.
é uma explosão de neurônio tentando fazer aquilo, onde que eu vou acertar, onde que o meu pé vai cair, quando que eu tenho que sair do chão quando essa corda vem. São cálculos que o cérebro faz o tempo inteiro e é extremamente simples. Quando a criança está procurando uma folha seca no chão, ela está interagindo com o ambiente. É totalmente diferente de uma que está olhando ali para a tela e não sabe nem o que está acontecendo em volta. Então, ninguém está aqui para falar mal do celular de maneira nenhuma. A tecnologia, ela chegou e é muito bem-vinda. Mas a gente está falando aqui sobre o uso saudável dela. Ela não pode substituir as experiências reais, porque cérebro só se constrói com experiência. Eu não convivo com ninguém que fala russo. Não sei nada da cultura. Então, se você me falar uma palavra em russo, eu não vou saber reconhecer, eu não vou saber falar, porque o meu cérebro não vivenciou isso. Agora, imagina uma criança que não vivencia andar de bicicleta, não vivencia correr, não vivencia tentar acertar uma bola numa rede. Ela está se privando de funções corticais, funções de neurônios muito básicas e muito importantes. Daqui a pouco é um adulto, qualquer coisa que está tropeçando está caindo. É claro que quando eu era criança, que tinha que brincar para desenvolver coordenação motora, força muscular, noção de espaço, foi privada porque ganhou um celular. E aí você me fez lembrar de uma outra coisa. É importante que a criança mexa as mãos. Isso. Colora, desenhe, rabisque. E aí, se você tem um tablet ou um celular onde você só clica com o dedo em cima e aquilo ali já colore automaticamente, você não escolhe nem a cor. Até dó esse jogo. Porque você perdeu completamente seu processo de desenvolvimento, seu processo criativo. Isso, porque quando você pega no lápis, você faz uma pinça, você tem que calcular a força, porque senão o colorido sai da linha. Por isso que eu falo pro meu filho, tem que errar, tem que sair da linha, porque quanto mais você fizer, mais bonito vai ficar o seu desenho lá na frente. Eu sempre falo, mamãe coloriu muito. E é isso mesmo, tem que praticar. Quando você pega um tablet, que você clica e ele colore pra você, gente, cadê a graça disso? Vamos ver, ele tem que analisar qual cor, qual vai combinar com qual. Se ele vai desenhar um super-herói com um lápis, ele vai ter que colocar proporção, qual que é o tamanho da cabeça, qual que é o tamanho do tronco, qual que é o tamanho dos membros. Então, são coisas absolutamente simples para você ter um cérebro bombástico. Não é a tecnologia bombástica que vai fazer seu cérebro ficar bem. Provavelmente, se for uso excessivo, ele vai ficar até simples. Exatamente, você vai diminuindo os seus processos, né? Você vai perdendo a capacidade de articular aquilo ali, porque alguma coisa já te entregou pronto. Isso, né? O maior investimento em uma criança é brincar. Porque quando você brinca, você ensina tudo o que o cérebro dela precisa. E aí, a longo prazo, né? Até teve o Enem essa semana. Uma criança que brincou muito, que teve chance de brincar com outras crianças, interagir, arrumar confusão mesmo. Vamos ver que eu não quero brincar disso, eu quero brincar daquilo, então vamos negociar do que vai brincar. E aí briga, chora, depois resolve. Isso é uma construção. Imagina uma parede, gente, cheia de tijolo. À medida que a gente usa o cérebro, a gente coloca mais tijolos nessa parede. Quanto menos você usa, menos requinte tem, menos tijolo tem. Então, a gente só constrói um cérebro robusto, inteligente, capaz de aprender, memorizar, interagir socialmente, vivendo as coisas. Não é olhando na tela. A tela jamais pode substituir a interação entre os humanos e principalmente a interação entre pais e filhos. A interação social que se tem ali nunca mais vai ter chance na vida, né? O tempo que se vive com o filho, esse tempo significativo é na infância. Né? Na adolescência vai diminuindo e na fase adulta esse filho vai mudar de ninho. Na adolescência vai falar assim, não, sai daqui. Já não mais, né? Não te quero mais, não. Pra se afirmar que é o pai longe. Exato. Então é nesse momento que a gente tem que pedir pros pais não colocarem a responsabilidade de interação social, de resolver conflito mesmo com aquela criança. Ah, eu tô cansada, ela tá me incomodando. Ser pai e mãe não é pros fracos, né? Tem que ser para aqueles que têm vontade, querem investir tempo naquela criança. Vamos sair desse celular, vamos sentar num tapete dentro de casa e vamos brincar com essa criança. Tem vários jogos nas lojas, pode ser uma coisa simples, igual sair na rua e procurar uma folha seca, mas a gente tem que investir o nosso tempo na relação com os nossos filhos. Não é delegar essa relação para um celular, porque o celular não vai fazer nunca por um filho o que um pai, um familiar, um cuidador é capaz de fazer. E vamos ser sinceros, gente, o jogo do celular, ele é muito bonitinho, ele é muito brilhante, ele é muito colorido. Por quê? Porque ele quer
prender a atenção daquela criança ali por horas, porque quanto mais horas fica ali, mais a pessoa que desenvolveu aquele jogo vai ser bem avaliado nas lojas de aplicativo, mais dinheiro ganha. Ah, Michele, mas o aplicativo, o joguinho, o videozinho é de graça. Gente, nada na internet é de graça. Você pode não estar pagando. Alguém está pagando por aquela patente, aquele software, algum dinheiro aquilo ali leva, e é muito. E aí, quanto mais uso, a troco da não brincadeira do seu filho, tem alguém girando muito dinheiro, e essa criança está utilizando muito pouco de todas as capacidades que o cérebro dela tem. Exatamente. Quem desenvolveu o jogo entende de cérebro. Sim, muito. Então ele coloca algo estimulante, prazeroso, e aí a gente libera determinados hormônios que sinaliza, continua. Né? O nosso centro de recompensa, isso tá bom, continua. Agora, continua por quanto tempo? Então esse pai tem que ser o freio. A gente vai estimular um tempo e a gente vai sim jogar o jogo, mas depois a gente vai desligar e a gente vai brincar. Ou fazer alguma outra coisa que a criança precisa fazer. Arrumar o quarto, estudar, fazer qualquer outra coisa que não envolva a tela. Até juntar os próprios brinquedinhos pode ser uma atividade, né? Não como sentido de obrigação, não que a criança não precise ter esse senso, né? Mas pode se criar uma brincadeira. Vamos ver quem que junta mais rápido, você é seu irmão, né? Ah, Michele, mas você está sendo inocente, a criança hoje em dia ela já não é assim mais. Mas ela já não é, ou ela acabou tendo o cérebro meio que contaminado por esse nível muito facilitado do celular? Né? Vale essa reflexão. É cômodo, né? Entregar um tablet para uma criança é extremamente cômodo para um adulto. Super. Mas igual eu vi uma análise uma vez, a mulher estava num resort cheio de brincadeira e viu várias crianças na mesa. Eu não tô julgando, às vezes a criança brincou o tempo todo, tá ali só aqueles 20 minutinhos. Mas a gente pensa, será, se eu faço um uso abusivo e tô induzindo meu filho a fazer isso, e uma coisa que eu também quero lembrar, a gente é exemplo pros nossos filhos, né? Então se você tá ali o tempo inteiro, não adianta você falar, você não pode, mas eu posso. Não, vamos alinhar esse discurso. O exemplo, ele é muito maior que a palavra na educação dessa criança. Então, vamos usar por um tempo e agora a gente vai colocar aqui. Excelente. Por falar em tempo, o nosso tempo se esgotou. Que pena, já são